Hoje, nossa aula de hoje vai ser sobre o capítulo 5 do Egito Antigo. Nós vamos falar dos faraós. Então, Egito Antigo, terra de camponeses e faraós. A primeira questão que nós vamos ver são como era a vida dos faraós no Egito Antigo. Nós vamos ver, através da pirâmide social do Egito, o que cabia a cada uma das camadas que formavam a pirâmide social egípcia. No Antigo Egito, a maioria da população era formada por camponeses, que trabalhavam muito e tinham de pagar pesados impostos. Algumas atividades eram mais valorizadas do que as outras. Os chefes militares, por exemplo, eles desfrutavam de mais prestígio do que os artesãos e camponeses. Na representação da camada social do Egito, nós vamos ver o seguinte esquema. A sociedade egípcia, ela era bastante rígida. As pessoas, elas morriam pertencendo à mesma camada social em que elas haviam nascido. Quer dizer, não havia mobilidade social nessa sociedade. As leis não permitiam o casamento entre pessoas de camadas sociais diferentes. Por essas características, nós podemos afirmar que no Egito Antigo não havia mobilidade social. Os camponeses, também chamados de felás, trabalhavam na agricultura e eram obrigados a contribuir com impostos pagos em produtos. Era dessa forma que o governo sustentava a família real, a nobreza, os sacerdotes e os funcionários. Na época das cheias do rio Nilo, os felás trabalhavam na construção de palácios, canais de irrigação, pirâmides para o faraó. Os escravos eram prisioneiros de guerra e faziam atividades domésticas, carregavam grandes blocos de pedra e cavavam a terra para construir represas. Era a tarefa dos artesãos produzir utensílios que a sociedade utilizava no dia a dia. Alguns deles faziam também artigos de luxo, como joias e perfumes, consumidos pela família real e pela nobreza. Os comerciantes não eram muito numerosos e percorriam as diferentes cidades egípcias em embarcações pelo rio Nilo. A função dos soldados era manter a ordem e defender o território de ameaças externas. Os chefes militares comandavam um exército nas guerras de conquista e na defesa. Os funcionários públicos trabalhavam diretamente para o faraó em atividades administrativas. Entre eles havia os escribas, que eram muito prestigiados, pois só eles sabiam ler, escrever e calcular. Os sacerdotes organizavam as cerimônias religiosas, administravam os templos e eram conselheiros dos faraós. Os nobres ocupavam os principais cargos na corte e os postos mais altos no exército. Como na pirâmide social acima, nós podemos ver que tudo na sociedade egípcia girava em torno de satisfazer as necessidades dos faraós. Portanto, o que se pode dizer dos faraós do Egito Antigo é que eles possuíam um poder teocrático. Eles exerciam um governo teocrático. Eles eram a maior autoridade política, administrativa e religiosa do Antigo Egito. Também, eles possuíam várias esposas, com as quais eles tinham muitos filhos. Eles eram respeitados, eles deveriam ser obedecidos, com pena até de morte para quem os desobedecesse, e com isso, com essas penas pesadas para aqueles que não obedeciam às suas ordens, eles também eram considerados pessoas de quem deveria se ter muito medo. Portanto, todos os faraós do Antigo Egito eram considerados e deviam ser obedecidos e temidos por todos. E outra questão que nós vamos ver também hoje sobre o Egito é a posição das mulheres na sociedade, a função social das mulheres egípcias. Como nós podemos ver no nosso mapa mental, o faraó, ele
podia se casar com várias mulheres. E isso acontecia também em várias outras camadas da sociedade. Então, sobre as mulheres egípcias, a gente pode considerar que elas tinham vários direitos e liberdade para decidir questões relacionadas à própria vida. Neste aspecto, a condição feminina no Antigo Egito era mais valorizada que em outras sociedades da época. Documentos históricos de cerca de 3.500 a 3.000 anos indicam que as mulheres podiam possuir bens próprios e administrá-los. Era possível também denunciar os maridos por maus tratos e pedir divórcio. Na sociedade egípcia, a mãe ocupava lugar de prestígio na família. Era chamada de senhora da casa, o que indica seu controle sobre o cotidiano doméstico e familiar. Quando os namorados decidiam se casar, o jovem pedia permissão à mãe da futura esposa. O sustento das famílias cabia aos maridos, mas algumas mulheres auxiliavam no trabalho do campo. Outras cuidavam de pequenas lojas e oficinas de tecelagem. Há registro de mulheres que se dedicavam a atividades como canto, dança ou música. O cuidado dos filhos era uma tarefa exclusivamente feminina. Nós vamos terminar a nossa aula de hoje falando um pouquinho das crianças. Nós vamos ler e responder as perguntas do texto da página 54. O texto sobre brinquedos e jogos também contam história. Nós vamos ver que textos sagrados, pinturas e construções monumentais são alguns dos vestígios que os pesquisadores estudam para interpretar a cultura dos antigos egípcios. Mas objetos simples do uso cotidiano, como brinquedos e jogos, também são importantes fontes de informação. A esse respeito, nós vamos ter esse texto, que diz que brinquedos e jogos também contam história. E ao final da leitura desse texto, nós temos duas perguntas a responder. Os brinquedos usados pelas crianças no Antigo Egito são semelhantes aos brinquedos atuais? Explique a sua resposta. Após a leitura do texto, você vai ver os tipos de brinquedos que as crianças egípcias tinham, e aí vocês vão poder comparar com os brinquedos que as crianças têm hoje em dia e responder se eles são semelhantes ou se eles são diferentes. E a segunda pergunta é a seguinte: a organização da sociedade, as crenças, os valores, as técnicas desenvolvidas e os conhecimentos acumulados fazem parte da cultura de um povo, assim como hábitos e costumes, as formas de trabalho e as formas de lazer. Que informações sobre a cultura egípcia são apresentadas nessa seção? Então, após a leitura do texto, você vai ver que eles falam sobre, eles têm várias informações sobre a sociedade egípcia, a cultura, a forma como eles, a forma de lazer, e aí vocês vão ter como responder a segunda questão.